Você tem um filho autista, está fazendo terapias, se dedicando todos os dias, mas sente que a evolução não acontece como você esperava? Ou às vezes parece que tudo simplesmente parou no meio do caminho? Olá, pessoal! Esse é mais um Papo de Teia, o videocast da Estamos Aqui. A nossa ideia é conectar famílias de pessoas autistas com soluções reais para os desafios do dia a dia. Eu sou Ana Guedes, cofundadora da Estamos Aqui, junto com a Cris Calmon, e também sou mãe atípica. O meu filho mais novo, Tomás, tem autismo severo. E eu sou a Cris Calmon. E hoje vamos falar sobre uma angústia muito comum entre as famílias, quando parece que estamos fazendo tudo e a evolução não vem. No meio de tanta informação, terapias e opiniões diferentes, como entender o que realmente ajuda uma criança a evoluir? Para ajudar a gente a organizar esse cenário, convidamos o Dr. Caio Abujade. Ele é psiquiatra da infância e adolescência, especializado em autismo, TDAH e neurodesenvolvimento, além de pesquisador e uma grande referência nacional no tema. Inclusive, ele foi um dos profissionais mais indicados pelas mães atípicas da nossa comunidade para fazer parte do nosso aplicativo Buscador de Especialistas em Autismo. Isso. E ele também acompanha o Tomás. E eu saí da primeira consulta já com uma visão muito diferente sobre o caminho do tratamento. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao Papo de Teia. Olá, meninas. Olá, Ana, Cristiane. Olá a todos os ouvintes do programa de vocês. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, de poder servir, passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, para que ajudar a vida das pessoas, né? Para que essas crianças que estão vindo para o planeta tão especiais possam melhorar o seu desenvolvimento, possam ser felizes, possam trazer alegria para a sociedade, para as famílias e que a gente possa um dia sorrir bastante para essa vida, né? Amém. Doutor Caio, antes da gente começar a entrevista de fato, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. O que fez você escolher trabalhar justamente com crianças neurodivergentes e com famílias dentro do autismo? Ah, essa pergunta é muito interessante. Na realidade, eu entrei na faculdade de... eu vim de uma vida bem complexa, né? É, eu acho que eu era um pouco divergente, fui prematuro extremo, eu passei meses na UTI com pneumonia logo ao nascer. Por isso eu tive algumas dificuldades no meu desenvolvimento. Eu não entendia por quê. Na época, apesar de meu pai ser médico, né, eu tinha, é, não tinha tanto conhecimento como é que tem hoje. Era a década final de 70, começo de 80, né? E a minha família era uma família com muitos transtornos psiquiátricos. A gente se envolveu em muitas lutas. Ah, Meu pai foi prefeito. A gente tinha centros religiosos para ajudar as pessoas, trabalhavam com auxílio ao próximo, né? Então era uma vida muito dedicada e a gente sofria muito, assim. Eu sofria muito quando era criança, eu não entendia direito. Eu sempre era aquela criança que queria ajudar, que queria estar junto com as pessoas, queria ajudar a minha família, mas eu não entendia por que que eu passava por tanto sofrimento, né? Assim, minha família era uma família muito boa e eu sempre perguntava para Deus assim, por que que a gente passa por essas coisas, né? Será que a gente merece? Né? Todo mundo é tão. Mas tudo bem, eu era uma criança, minha mãe foi internada é, em clínica psiquiátrica, sofreu bastante, né? É, eu realmente tinha uma dificuldade de compreender. Eu sempre sonhei em ser médico, eu tinha dificuldade na escola, mas essa vontade de ser médico era muito grande e eu estudei muito, 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 muito. Passei na faculdade de medicina para ser cirurgião, porque meu pai era cirurgião. E aí eu treinei meu currículo inteiro para cirurgia e meu último trimestre da faculdade foi na psiquiatria. Era o último estágio do sexto ano, que é o último ano da faculdade.
E quando eu entrei lá, eu me senti em casa, né? Foi uma coisa, assim, um amor à primeira vista. Os pacientes me adoravam, os enfermeiros me chamavam, enfermeiros com 20 anos de experiência me chamavam para conversar para os pacientes em crise, porque quando eu conversava com eles, eles não precisavam ser amarrados para Olha, tomar remédio. Eles aceitavam Nossa. tomar remédio, eles ficavam meus amigos. Eu entrava assim meio que na paranoia deles, eu conversava com eles de uma certa maneira em que tinha uma relação muito grande. Então, quando meus amigos da panela fugiam da psiquiatria, eu vivia no hospital psiquiátrico e aí foi muito interessante, porque as pessoas começaram a falar assim, Caio, você tem que ser psiquiatra, né? Você tem uma facilidade com isso. E foi nesse momento, assim, que eu lembrei daquela criancinha de 9 anos perguntando por que que eu tinha passado por tudo aquilo. Era como vinha aquelas imagens, como se Deus me respondesse: Você está entendendo? Você está fazendo faculdade desde criança, entendeu? Você você está convivendo com pessoas que tinham essas dificuldades para você me ajudar. Agora, o seu trabalho é ajudar as pessoas a passarem por isso. E logo eu me apaixonei por autismo, porque o autismo era um transtorno que não tinha explicação. Eu buscava, eu tinha um grande professor, tenho, né, o Dr. César de Moraes, né, de Campinas, foi meu grande mentor, e ele era professor na faculdade que eu estudei, que era na PUC, e ele tinha um ambulatório de autismo, né? E eu passava por lá e eu não encontrava respostas. Eu não encontrava respostas. Naquela época a gente não tinha. E eu sentei com o César e falei, vamos, eu preciso aprender sobre esse transtorno. Esse transtorno mexe comigo porque eu quero entender o que está acontecendo. E aí que eu comecei meu movimento de estudo, e a gente desenvolveu um ambulatório de autismo, depois a gente desenvolveu na Adacamp, eu fui o primeiro residente de infantil da PUC lá do nosso serviço, depois logo já no R2 eu já criei um serviço junto com o César de atendimento de autistas, um ambulatório de autistas mais complexo, a gente já começou a trabalhar com pesquisa e tudo, aí eu fui para a Unicamp fazer o curso de neuropsicologia aplicada, neurologia do DSAP, da professora Silvia Ciasca. Depois eu fui para a USP estudar neuromodulação em autismo com o Dr. Marcolin, fiz meu mestrado lá. E depois eu fui para a USP criar esse modelo hoje de gestão do desenvolvimento, que é o que a gente usa hoje na prática clínica, né? Que é um modelo mais ampliado, mais sistêmico, e isso virou minha tese de doutorado, né? Que eu fiz na UF, no Rio de Janeiro, porque eu casei com a carioca nesse meio tempo e passei 13 anos no Rio. Então, eu vou fazer o doutorado lá na UF. Agora eu voltei para Campinas e estou há 3 anos aqui e estou me relacionando de novo com o pessoal do Protea na USP. Não sei ainda o que vai acontecer, ainda não tem nada formalizado, mas eu queria voltar a estudar lá, né? Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Essa é a minha História história. linda. é História incrível. linda, eu não conhecia, não conhecia. Que bom. Bom, a minha pergunta é por que algumas crianças autistas parecem evoluir mais rapidamente enquanto as outras avançam de forma mais lenta? O que realmente influencia esse processo, doutor? Então vamos lá. O entendimento disso, dessa pergunta, ela exige um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Então, a primeira teoria que eu quero trazer para vocês é que o autismo, ele não é um transtorno do cérebro, ele não é um transtorno neurológico. Ele também afeta o sistema neurológico e o comportamento, mas o autismo ele está no organismo inteiro, ele está em todas as células, tá? As células do indivíduo com autismo, ou de todos os indivíduos atípicos, desde o de altas habilidades até as deficiências mais complexas, elas são reprogramadas durante a gestação. Então, a gente tem no nosso organismo uma proteômica, que é a forma como eu produzo as proteínas que constituem o nosso corpo, que tem um modelo de programação circadiana. Então, todo o funcionamento do nosso corpo segue um programa circadiano. E esse programa circadiano, ele é implantado no indivíduo durante a gravidez. A relação da fisiologia materna com a fisiologia da criança implanta essa programação. O que acontece com os indivíduos com autismo é que existe uma reprogramação durante esse momento. E essa reprogramação modifica um pouco esse programa pelo qual todo o funcionamento do corpo acontece.
Basicamente, você vai encontrar sintomas no autismo em quase todos os sistemas orgânicos, mas os mais importantes são os neuroimunoendócrinos. Tá? Então, você tem alteração metabólica nas mitocôndrias, que está famoso agora por causa do leucovorin e todas essas coisas, mas isso de conhecimento já é bem antigo. Você tem alteração no núcleo, e às vezes com mutação genética. Então, 20% mais ou menos tem mutação genética, e aí você tem um erro estrutural naquela genética. Mas outros 80% você não tem erro estrutural, mas você tem uma desorganização naquele núcleo e na formação das proteínas pelos ribossomos. Então, esse triângulo intracelular entre núcleo, mitocôndria e ribossomo, que produz toda a sistemática biológica do corpo, ele fica um pouco desorganizado, tá? A palavra é desorganizado mesmo, e isso afeta as células na relação de conexão entre as células. Olha que interessante, a gente fala no indivíduo que tem dificuldade de conexão com o mundo, e as próprias células dele não estão se conectando umas com as outras, né? Ou de forma correta. E aí você tem algumas alterações de modulação do DNA, algumas alterações de regulação dos sistemas orgânicos, e isso afeta a produção de energia, glicose e metabolismo, afeta todo o sistema imunológico, e o sistema imunológico coordena esses outros, todos os outros sistemas, porque você tem células do sistema imunológico em todos os sistemas do corpo, você tem células do sistema imunológico no osso, no cérebro, no pulmão, no intestino, no rim, em todos os lugares do organismo, e moléculas desse sistema imunológico. Aliás, é o sistema imunológico que organiza toda a biologia do corpo, tá? E o sistema neurológico que vai coordenar todas as funções cognitivas, as suas ações, as suas decisões, a consciência e assim por diante. Então, essa construção desse indivíduo atípico, ela pode seguir caminhos muito diversos. Por isso que a gente fala em espectro. O pessoal está muito em crise com a ideia do espectro, Uhum. mas é meio complexo para aquelas pessoas que são gestoras de como vai chamar um transtorno que nem esse. Como é que eu faço para o mundo inteiro entender se não for falando em espectro? Porque hoje a quantidade de tipos de autismo que a gente tem é infinito. E mais, depois que eu criei um modelo biológico, ou, por exemplo, tem uns que têm mais alteração na imunologia, outros têm mais alteração na neurologia, outros têm alteração no metabolismo, outros têm alteração no intestino, outros têm alteração no pulmão, outros têm alteração... E isso vai afetando o desenvolvimento de formas diferentes, porque aquele indivíduo está em construção. Então, o que a gente precisa entender para responder essa pergunta é que eu tenho pessoas que estão com problemas estruturais de desenvolvimento, que nasceram com problemas estruturais diversos, gerando aquela sintomatologia de autismo, e tem pessoas que vão adquirindo problemas ao longo da vida desde a hora que nascem, comorbidades, tanto psiquiátricas quanto clínicas. E isso vai interferindo no quadro, porque quanto mais comorbidades eu tenho, maior o estresse sistêmico. E uma coisa que as pessoas precisam aprender, e isso é o mais importante dessa fala, é que os sintomas do autismo são sintomas de um modelo de estresse sistêmico, tá? Todo mundo que tiver em alto estresse sistêmico vai ter sintomas autísticos. Por isso que confunde tanto as pessoas. A pessoa começa a ter, pega a lista de sintomas e fala assim, não, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Ah, então eu tenho autismo. E vai buscar para ver se tem autismo. Aí os médicos ficam falando, não, mas você não tem autismo. E ficam achando que as pessoas querem sacanear, falar que tem autismo, que não tem autismo, né? Mas não é muito isso. É porque o autismo ele é um modelo de estresse sistêmico, tá? Se você pegar um ratinho e colocar ele em alto estresse sistêmico, isso foi comprovado na década de 90. Tem várias pesquisas em que eles colocaram o ratinho em gaiolas estressantes, porque tinha aquela ideia de você colocar o ratinho numa gaiola com mais estímulos e ver que o desenvolvimento do ratinho ficava melhor. Mas tiveram alguns pesquisadores que falaram assim, e se a gente estressar o ratinho? O que que acontecia com esse ratinho? Ele começava a aumentar o estresse inflamatório dele, ter muitas comorbidades, e aí ele desenvolvia sintomas autísticos. Ele ficava inflexível, ele ficava irritadiço, e ele perdia os hábitos sociais e os hábitos de comunicação, que são os quatro sintomas principais do autismo. Sem ter autismo. Se você pegar uma pessoa, indivíduo com depressão grave,
que está todo desorganizado, estressado, ele começa a perder o social, ele para de falar e ele fica inflexível, que são os sintomas do autismo. Então, eu pego muitos pacientes com autismo, por exemplo, que vêm no meu consultório com TOD. Assim, esse menino tem TOD, por quê? Porque ele está irritado, porque ele não está obediente, porque ele está opositor, desafiador. E quando você vai ver, ele é um autista com alto padrão de estresse sistêmico, inflexível, com depressão. Porque você pega modelo de autista com depressão, todo mundo está chamando de TOD, porque ninguém consegue dar um diagnóstico de depressão em quem tem autismo, porque eles acham que o indivíduo com autismo vai ficar melancólico deitado na cama. E esse não é o modelo de depressão para o autista. O autista vai ter uma depressão de humor irritável. Então, assim, quando o indivíduo está acumulando comorbidades, ele começa a fazer, aumentar o estresse sistêmico, ele começa a ficar inflexível. Quando essas comorbidades aumentam e o estresse aumenta mais ainda, aí ele fica irritado. Quando essas comorbidades chegam num ponto máximo e o estresse fica insuportável, aí ele começa a ficar agressivo. E as pessoas estão preocupadas com os indivíduos que estão em estresse sistêmico no desenvolvimento deles. Se ele vai falar, se ele vai andar, se ele vai fazer continha de matemática na escola, se ele vai aprender a ler e escrever. Você pega uma criança com 42 de febre, você vai ficar preocupada com isso? Não fica. Mas o autista não faz febre, o autista não sente dor, o autista não produz secreção, o autista às vezes não faz nem alteração no hemograma, porque ele não tem só, ele não é só o indivíduo de comportamento atípico, ele tem uma clínica atípica. Então, os indivíduos que não estão se desenvolvendo porque estão muito inflexíveis, estão irritados ou estão agressivos, é porque eles estão cheios de comorbidades clínicas que precisam ser diagnosticadas, reconhecidas e tratadas. E como a semiologia é atípica, os médicos que não estão habituados a lidar com autismo não conseguem reconhecer essas doenças e esses transtornos. Hoje no Brasil a gente tem uma política de muitos neurologistas acompanharem as crianças sem psiquiatra. Então, comorbidades psiquiátricas muitas vezes não são reconhecidas porque elas também são atípicas. E as comorbidades clínicas, os pediatras às vezes não têm habilidades. Então, o que que acontece com a criança? Ele acaba não tendo assistência psiquiátrica tão adequada e não acaba tendo uma assistência clínica tão adequada. E aí, na terapêutica, ela não evolui. Compreenderam isso? Perfeito, foi uma aula. Uma aula e tanto. Perfeito. E aí, até emendando agora no que você falou, né? Muita gente ainda olha apenas para o comportamento, o quanto essas questões orgânicas, né, como sono, alimentação, intestino, ansiedade ou sobrecarga sensorial, podem impactar diretamente o desenvolvimento. Um complemento aí Opa, do que você já falou. vamos lá. Então, a gente está falando de modelos de estresse sistêmico que impactam na propedêutica terapêutica no desenvolvimento da criança. Então, você tem lá uma linha de desenvolvimento que era para essa criança estar seguindo. Você até ouve assim, os terapeutas falando às vezes: nossa, essa criança tem um potencial tão grande, mas não sei por que ela não está evoluindo. Porque o terapeuta já é experiente, ele sabe qual que seria a linha de desenvolvimento daquela criança, mas ela não está conseguindo, ela está estagnada. Então, a gente precisa analisar o estresse sistêmico dessa criança. Então, vamos lá. Isso é caro, tá? Não tem tanto isso na ciência por aí. Esse é um modelo clínico que eu desenvolvi para minha prática. Eu dividi esse estresse sistêmico em dois parâmetros. O parâmetro clínico, que são essas comorbidades que a gente discutiu na pergunta anterior, tá? E tem um outro modelo de estresse sistêmico que eu chamo de inflamação funcional ou estresse funcional, porque ele é baseado num cansaço, tá? Ele não é uma doença, ele é um cansaço. O que que acontece? O indivíduo com autismo que tem essa disfunção, e quase todos têm essa disfunção mitocondrial, quando ele tem muitas comorbidades clínicas, essa disfunção mitocondrial aumenta mais ainda, tá? E aí o desgaste energético fica muito alto. Então é assim, a mitocôndria das nossas células, elas servem para produzir energia, mas como toda usina, quando elas produzem energia, elas produzem um lixo tóxico. Esse lixo é a oxidação. Essa oxidação, ela é a causa de todas as doenças. Tá? Por exemplo, envelhecimento, oxidação. Problema cardiovascular, oxidação.
Reprogramação imunológica para câncer, para alergia, para infecção, para doença autoimune, ou oxidação. Então, tudo que estressa o corpo é o acúmulo de oxidação. O indivíduo com autismo, ele produz muito mais oxidação que o indivíduo não autista. Por isso que eles envelhecem mais rápido, por isso que eles fazem mais doenças. Então, o tratamento para essa inflamação funcional, ela é muito importante. Por quê? Porque quanto mais oxidado esse indivíduo está, mais comorbidades ele vai ter. E mais estressado ele vai ficar. E o cuidado mais importante para o estresse oxidativo é o sono, tá? Só para você ter uma noção, aquela implantação da programação circadiana afeta o indivíduo no sono desde que ele nasce. São três coisas que aparecem logo no início, no primeiro ano do desenvolvimento das crianças com autismo que podem ser visíveis: alteração no sono, alteração gastrointestinal e alteração de motilidade dos membros e de percepção visual, tá? Então a criança que está irritada, que está com refluxo, que está com alteração de sono, e que está com uma incoordenação dos membros e não está reconhecendo os pais direito, é uma criança que precisa ser avaliada desde bebê e cuidada desde bebê, mesmo que não receba o diagnóstico, tá? Por quê? Porque esse estresse, essa marca de cuidado do estresse, ela está afetada, porque se a criança não dormir bem, ela vai fazer estresse oxidativo mesmo que ela não tenha o autismo. Só que se ela tiver o autismo, a chance dela fazer uma regressão por estresse é muito alta. Então a gente cuida desse estresse funcional, das comorbidades, a gente vai cuidar com todos os clínicos, com uma análise complexa, com exames. Desse estresse funcional, a gente vai cuidar com boas noites de sono, precisa dormir muito cedo, mas muito cedo mesmo, tá? Eu tô falando de dormir 7:30 da noite. Tá? Desligar a vida, quer dizer, a criança depois das 6 horas, porque fisiologicamente o nosso corpo para de trabalhar às 6 horas da tarde. O ser humano da Terra não quer parar às 6 horas da tarde, mas o corpo está programado para parar às 6 horas da tarde. O que que a gente vai fazer? É assim há bilhões de anos, né? Então a gente precisa. A criança com autismo, ela não tem essa opção, porque ela já está produzindo muito estresse. Tá? Então, quando é umas 7:30, ela já tem que estar comida, ela já tem que ter tomado banho, ela já tem que estar pronta para ir dormir, porque aí ela consegue fazer uma noite de sono melhor. Ah, mas meu filho não dorme bem. Por quê? Porque ele tem uma reprogramação do meu sistema de triptofano e aumenta glutamato no cérebro, e aí aumenta a sensibilidade ao sono superficial, acorda demais à noite, acorda no pico do cortisol das 3 da manhã, tem todos aqueles problemas. Então a gente tem que tratar esse sono. Tem medicação para isso, tem tratamento para isso. Para que o primeiro passo da saúde de uma criança autista é cuidar do sono, gente. Porque é no sono que eu aprendo, é no sono que eu crio adaptabilidade, é no sono que eu emagreço, é no sono que eu construo memória, é no sono que eu refaço todo o meu conectoma do cérebro para as experiências do dia seguinte. Então, eu vivo a experiência durante o dia, mas é durante a noite que eu aprendo. Eu chego, primeira consulta, meu filho está com dificuldade de aprendizado. Ah, está com dificuldade de aprendizado. Que horas é o melhor horário para o seu filho aprender? Aí a pessoa fala, não, é de manhã, é à tarde, não sei o quê. Não, é dormindo. Ele aprende dormindo. Então eu quero conversar. Se seu filho está com dificuldade de aprendizado, eu quero saber como ele dorme. Ah, meu filho dorme muito bem. Ele vai dormir 10:30 da noite, ele dorme a noite inteira e nem se mexe na cama. Horrível esse sono. Porque no sono REM, quando eu estou fazendo memória, eu me mexo muito. E o sono que descansa o cérebro, que tira essa oxidação, é uma janela de sono que vai das 6, 7 da noite até meia-noite, 1, 2 da manhã. Se eu for dormir 10:30, eu perdi metade dessa janela. Entenderam isso? Então, e aí tem aquela questão das suplementações, tem a atividade física que é super antioxidante, precisa ser feita de manhã. E essas coisas a gente não valoriza tanto, né? Mas é a base, é a essência, a estrutura biológica do organismo para tirar esses estressores que não só causam regressão do autismo, mas também predispõem a essas comorbidades que vão gerar inflamação, outro tipo de inflamação causada pelas comorbidades, tá? Então, às vezes eu estou tratando indivíduo que está com infecção no intestino, aí daí 2 meses volta a infecção no intestino. Aí está com fungo, volta de novo. Por quê? Porque o estresse oxidativo está reprogramando esse sistema imunológico. Então não adianta eu dar o antibiótico, porque depois volta.
Eu preciso eliminar o estresse sistêmico para que o sistema imunológico reprogramar o organismo e ele parar de infectar. Tá entendendo? Então, não é tão simples só ir no médico tomar o remédio e resolver, Sim, né? A mãe fala assim: não, mas eu tratei a esofagite do meu filho há 2 anos atrás, por que que ele tá com esofagite de novo? Vai ser piche. Em 6 meses pode voltar a esofagite de novo se a gente não organizar esse corpo e ele vai continuar predisposto a ter essa esofagite. Entenderam isso? sim, sim. Sim, É, perfeito. E, doutor Caio, você trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Quais profissionais costumam fazer parte dessa avaliação? E por que o olhar apenas para um aspecto da criança pode limitar os resultados? Então, eu trabalho com uma equipe mais interdisciplinar, né? Então, a gente Interdisciplinar. tem Uhum, interdisciplinar, porque a gente tem uma multidisciplinar da medicina, uhum, onde eu tenho psiquiatra, neurologista, geneticista, pediatra, imunologista, gastropediatra, de vez em quando ortopedista, fisioterapeuta, tá? E nutricionista, tá? É, lógico que não são todos, os pacientes não passam por todos os profissionais. uhum. A gente vai vendo o que eles vão precisando em cada momento. O certo seria essa gestão estar para o pediatra. Era o pediatra que era para fazer essa gestão do desenvolvimento. Tanto que a nossa intenção é criar um curso de pós-graduação de gestão do desenvolvimento para autista para pediatras, porque a gente tem que entregar esse presente, esse conhecimento para que eles façam essa administração, tá? Mas enquanto isso não acontece direito, a gente tenta fazer, né? Agora, a gente tem uma equipe multidisciplinar de terapeutas, né? Eu trabalho muito com o Instituto Priority, que se relaciona com esse multidisciplinar médico, tá? E aí a gente vai ter, para a ordem inferior, os pacientes que estão ainda com cognitivo. Aí a gente vai ter as terapias de integração sensorial, musicoterapia, psicomotricidade, o ABA, é, a fisioterapia, as atividades que vão organizar o indivíduo na sua estrutura funcional. E depois, para os que estão em ordem superior, que já estão mais cognitivos, aí a gente tem a TCC, a gente tem o grupo de habilidades sociais, a gente tem o teatro, a gente tem a capoeira, que são atividades com música e psicomotricidade, não esquecendo da natação, da fisioterapia em água, da ecoterapia, de tantas outras terapias. E aí a gente tem um grupo multidisciplinar na academia, né, que é as escolas, com toda aquela equipe multidisciplinar, e nas artes uma das as atividades mais importantes para a modulação do programa sensório-motor do autista são as atividades artísticas. Então, pintura, desenho, arte-terapia, musicoterapia, teatro, dança, tá? As aulas de dança são incríveis, né? É, e para fechar o sistema, as atividades de cuidado e treinamento da família, né? Então, treinamento parental, psicoterapia individual, terapia familiar sistêmica e assim por diante. Então, para quê? Porque a gente precisa abordar esse sistema da família, da criança de uma forma muito integrada, tá? Aí a gente tem os cuidados de políticas, que é o trabalho que vocês fazem, né? O trabalho das mídias, o trabalho das políticas públicas, o trabalho da conscientização, a gente está no meio de conscientização. Tudo isso parece que não, mas vai explodir na criança lá embaixo, Uhum. né? Vai fazer com que aquele sistema que aborde aquela criança fique mais suave. Porque a criança que vem com autismo, a criança que vem com autismo para a Terra, não só que vem com autismo, mas aquelas mais sensíveis, porque tem crianças que são sensíveis que não são autistas, mas que têm altas habilidades, e têm outras questões. É muito dolorido para eles virem para a Terra. Os estímulos chegam neles com muita intensidade. Lembra que para a gente respirar pela primeira vez doeu. A gente chorou para respirar. Então, vir para a Terra não é uma coisa tão simples. E para eles tudo é muito estressante. As coisas que os estímulos que chegam pela primeira vez, até eles modularem, é muito estressante.
Então há de se ter muita compaixão de um corpo que está sentindo o mundo de uma forma diferente, de uma família que está muito estressada porque aquela criança, aquela problemática, né, que não era para ser uma problemática, mas exige muito desgaste daquela família até ela compreender, até encontrar um caminho, até as coisas se apaziguarem, né? É muito desgaste. Então, há de se ter uma compaixão do macrosistema, das pessoas que se envolvem com essas pessoas, né? Para que o estresse diminua, né? Porque o estresse vai estourar onde? Lá na criança. Ela é a mais sensível de todas, né? Se um pai está com problema no trabalho, se uma mãe está desesperada sem dormir, a criança sente muito, não é isso? É, sim, com certeza. Com certeza. Nossa, o modelo ideal esse que você falou aí, com todos esses, toda essa equipe, sonho de consumo de todas as famílias, né, doutor Caio? Sim. E quais são os sinais práticos que mostram para os pais que o tratamento está funcionando, mesmo quando a evolução é mais sutil? Então, o primeiro passo é sempre, eu gosto muito assim, quando a gente começa a aliviar o estresse, né, que é cuidar do sono, cuidar da rotina, isso é muito importante, porque as pessoas falam que se deixar a rotina muito organizada, vai deixar o indivíduo mais autista. Lembra que o inflexível, ele fica inflexível porque ele está em alto estresse sistêmico. Então, se eu estou em alto estresse sistêmico, eu preciso de uma rotina organizada, entendeu? Então, quando eu organizo, o indivíduo começa a diminuir o estresse sistêmico e aí os sintomas começam a melhorar naturalmente, mesmo se não tiver terapia. Aí, então, assim, o primeiro passo é você ir vendo aquela irritabilidade, aquela agressividade, aquela irritabilidade, aquela inflexibilidade se atenuando. Isso mostra que a melhora do estresse está melhorando. A partir daí, o programa consegue chegar na criança. E aí que você vai ver o desenvolvimento. Por exemplo, dar um exemplo para vocês que é muito clássico. Quando os caras foram estudar lá os antioxidantes, não é só o leucovorin, né? Os medicamentos que agem em mitocôndria, então, ômega 3, melatonina, coenzima Q10, resveratrol, fisetina, leucovorin, L-carnitina, N-acetilcisteína, todos esses são tão bons quanto o ácido fólico, né? Quando eles foram estudar isso, você vai ver lá no estudo, esse melhorou a fala, esse melhorou o comportamento social, esse melhorou a irritabilidade. Não é isso. O que que acontece? Quando eu tiro o estresse sistêmico da criança, ela começa a manifestar as suas qualidades. O remédio não agiu na linguagem, o remédio não agiu no comportamento social. O remédio só tirou o estresse mitocondrial. E a partir daí você vai vendo o natural daquela criança, o que aquela criança é, sem estresse, sem a regressão no seu padrão natural. Então, existe o autismo dela, da estrutura natural dela, e existe a regressão, o momento regressivo do autista que ele está por conta de todos esses estressores e comorbidades. Então, o primeiro passo que você vai ver de melhora, às vezes eu começo o tratamento com os suplementos, começo o sono, antes de encaminhar para os clínicos. Você cuida do sono, cuida da rotina, cuida dos pais, organiza o pensamento e tal. Os pais já voltam na segunda, mas meu filho melhorou 50%. Ele não melhorou. Esse é ele, entendeu? Esse é o seu filho, tá? E ainda tá estressado, tá? Porque aí mete os exames do estresse, vê lá todo o estresse no exame, né? Então vamos cuidar da esofagite, vamos cuidar do intestino, vamos cuidar da respiração, que seu filho não respira. Você sabia que seu filho não respira? Ele tem uma rinite grave? Mas só uma rinite? O que é uma rinite? Uma rinite todo mundo tem. Quando você vai ver, você trata a rinite, a criança começa a falar. Então tratar a rinite faz falar? Não, ele já sabia falar. A rinite regrediu o comportamento dele. Por quê? Porque a rinite atrapalha o sono. Durante o sono eu não consigo desenvolver a minha recuperação do meu cérebro e aí eu regrido o meu comportamento. Então, aí trata as comorbidades, ele dá mais um passo. Aí fala assim, nossa, como meu filho melhorou. Não, ele não melhorou. Aquele é o estado natural dele. Agora você está vendo teu filho, porque o estresse foi embora. Agora eu vou para terapia. Aí coloca a terapia. Aí sim a terapeuta liga, nossa, tá respondendo. O que que você fez com essa criança, né? O que que aconteceu? Porque as pessoas acham que a criança está agitada, está desatenta,
A palavra desorganizada, né? Desatenta, dá uma Ritalina que melhora. Pode até melhorar, mas às custas de você forçar um frontal, porque a Ritalina é um estimulante do frontal, a doutrinar um corpo que está em estresse. Então você pode causar ainda mais estresse e a criança é, entrar num burnout ou numa depressão. Então, antes de entrar com estimulante, a gente tem que estar sem estresse, né? A gente tem que estar tratado dessas comorbidades. Mas as pessoas não olham isso. Por isso que às vezes você dá o estimulante e a criança desorganiza, ela começa a ficar irritada, começa a piorar o quadro, tá? Porque ela já está em alto nível de estresse. Tá? A neuromodulação, aquele negócio de estimulação magnética, todo mundo está na moda, né? É, é bom? É, mas se eu tiver em alto estresse sistêmico, eu não vou conseguir enxergar a resposta, porque eu preciso de uma microglia, de um astrócito, de um sistema glial, que é o sistema que faz as conexões, desinflamado. E quando, por exemplo, eu pego uma infecção, tenho uma rinite, pode levar 90 dias para aquela microglia que foi reprogramada para macrófago e ela não consegue voltar a ser microglia, ela vai ter que morrer o macrófago e nascer uma nova microglia para povoar aquele cérebro. Pode levar 90 dias. Se esses 90 dias o indivíduo ficar doente de novo, eu posso perder de novo aquela microglia. Entendeu? Então, aí estão, eu tô com tudo redondinho. Quero fazer uma neuromodulação? Vamos fazer a neuromodulação, entendeu? Então, os sintomas, eles vão depender de cada caso, né, que vão melhorar. Cada caso tem uma necessidade diferente. O que a gente tem que entender é que muitas vezes você está olhando para o paciente e você não está vendo o quadro clínico real dele. É a mesma coisa que, por exemplo, vamos lá, eu sou um atleta, eu vou correr a São Silvestre, aí eu vou fazer uma avaliação de como eu estou. Eu vou lá no meu médico cardiologista para fazer uma avaliação cardiopulmonar. Aí eu faço o teste, vem todo zicado, todo alterado. Aí o cara me acha eu estranho, tal, me examina, pede um exame e fala assim: pô, cara, você tá com uma pneumonia. Aquele teste não vale, não sou eu com pneumonia, Hum. entendeu? Eu preciso tratar minha pneumonia e refazer o teste. É mais ou menos assim que as pessoas estão mandando os autistas fazer neuropsicológico. A pessoa, vamos fazer um neuropsicológico, a criança está sem dormir, está com um monte de comorbidades, está com depressão, está instável e vai fazer o teste neuropsicológico. Não é que é ruim o teste, mas ele não vai mostrar a criança. Ele vai Uhum. ser cheia de comorbidades, tá? E aí as pessoas dão um diagnóstico baseado nessas comorbidades, sem analisar o contexto mais complexo. Então, precisa avaliar cada ponto, né? Cuidar direitinho, uma coisinha de cada vez. Quando a criança estiver redonda, vai lá e faz o neuropsicológico. Aí a gente vai entender qual é o perfil dela naquele momento. Perfeito. Eu acho que a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso também. O que fazer quando a criança vinha evoluindo e de repente parece estar estagnado? É mais ou menos isso. Estagnada ou regredindo, Ou ou regredindo, para ou regride, né? Isso. Geralmente a criança ficou doente, É. tá? Ah, mas não fez febre. Ah, mas não tem sinal clínico. Bem-vindo ao autismo. Autismo Aham. é isso. Autismo vai ficar doente, não vai fazer sintoma. Autismo vai pegar uma infecção, não vai fazer febre. Não altera o hemograma. A gente pegou uma criança que estava com 3 infecções no intestino. A gente nunca esquece essa criança. Escherichia coli, giardia e E, clostridium. Não tinha febre, não tinha diarreia, não tinha alteração no hemograma. Sabe, foi um achado no exame de fezes. Entendeu? Porque ele estava botando a mão na barriga, ele estava muito irritado, botando a mão na barriga. Eu falei, vou fazer um exame de fezes. Fizemos um raio-x no exame de fezes. Ele veio cheio de infecção e não tinha nada no hemograma, tá? Então, assim, esse é o mundo do autismo. Você vai ter alteração no comportamento, você vai ter regressão do comportamento, mas você não vai ter sintoma clínico. Então, regrediu, estagnou, o estresse sistêmico está alto. Temos que descobrir, é hora de desvendar, mas não está achando nada. Vamos continuar investigando, porque alguma coisa tem, tá? Eu já peguei criança que regrediu por causa de uma constipação, entendeu? Mas quem vai imaginar que uma constipação pode É. regredir? Mas regride.
Ó, teve uma filha de uma médica que a gente fez a avaliação daquele inflamograma, aquele teste que a gente mede o estresse sistêmico, acho que a Ana já teve acesso a esse teste. Sim. E como o exame de sangue às vezes não vem positivo, a gente monitora pelo painel de citoquinas e interleucinas lá do LISMAPS, que é um painel de estresse sistêmico. A gente consegue. Então, a criança não tinha assim, ela estava, é filha de uma médica, ela só girava, não olhava para ninguém, não se socializava, era um quadro grau 3, tá? Aí a gente pediu o inflamograma dela e estava todo inflamado, mas todo, tinha quase todas as toquinas aumentadas. Todos os clínicos especialistas em autismo analisaram nada de diagnóstico. A imunologista falou assim: olha, ele tem uma rinite moderada, mas para alterar o inflamograma desse jeito, né, uma rinite, aí tá, fizemos o teste e ele tinha uma rinite grave para ácaros, vários ácaros alterados. Bom, vamos fazer então vacina. Vamos fazer um trabalho com vacina para fazer uma dessensibilização dessa alergia. Em 4 meses, a criança regulou o comportamento, começou a falar Oh, e, e, e o inflamograma zerou, ficou todo verde. A mãe, a gente ficou emocionado, porque como é que uma rinite podia causar aquilo, gente? A gente nunca ia imaginar que uma rinite podia causar uma regressão do comportamento. Mas é toda rinite que causa regressão do comportamento? Não. Não. Tem paciente que isso não faz nada, né? E nesse paciente foi a casa, e hoje ele está muito melhor, está respondendo nas terapias. Então, era uma regressão que aconteceu em fases muito precoces e ele passou 5 anos regredido. A gente achava que o autismo dele era daquela forma. E o autismo dele não era daquela forma. Ele era um autista nível 2 e hoje ele já está nível 1, tá? Por quê? Porque a regressão fez ele para o nível 3. Então, tem uma porcentagem dos autistas que não estão no seu nível. Estão recebendo o diagnóstico do seu nível, mas ele não é daquele nível, porque ele está regredido do comportamento. Então, sempre que você percebeu, e tem a criança que flutua, não é isso? Num mês ela está de um jeito, no outro mês ela está de outro jeito. Ela está respondendo bem num mês, no outro mês ela está respondendo mal. Ou aquela que está respondendo numa semana boa, na outra estagna. Aí na outra vai para boa, na outra estagna. Então, isso, sempre que estagnou, o estresse sistêmico aumentou. Infelizmente, a gente não tem medidas baratas para se avaliar esse estresse sistêmico para ficar todo dia medindo. É, mas a gente tem que pensar: será que essa criança está pegando resfriado? Será que ela tem alergia a alguma alimentação? Será que ela não está dormindo bem? Né? Então, tem que investigar, buscar causas ali para aquela regressão não incomodar tanto a criança, o tratamento terapêutico dela, né? uhum. Certo. Nossa, quanta informação valiosa, né. E doutor Caio, até aproveitando o gancho que você falou do custo aí. Sabemos que os tratamentos podem ter altos custos. Quando os recursos da família são limitados, e é bem comum, né, até porque o autismo acaba mexendo com a estrutura da família, muitas vezes a mãe não consegue trabalhar, enfim. Como priorizar intervenções que realmente façam diferenças? É isso. O grande problema hoje é que ah, não é desvalorizando nenhum tipo de tratamento, pelo amor de Deus. Todos os tratamentos que existem são bons. O que precisa é de profissionais adequados, mas principalmente a hora certa. Nós, quando o recurso ele é limitado, e isso acontece com a maior parte das pessoas, porque é muito caro colocar esse sistema muito complexo integralmente, a gente precisa dar prioridade, tá? Às vezes eu preciso parar com o tratamento, por exemplo, às vezes tem um paciente fazendo 20 horas de aba e não está progredindo por causa de uma questão clínica. A gente precisa parar 6 meses, às vezes, daquele tratamento para estabilizar a questão clínica, para depois voltar para o tratamento, porque a família não tem condição. Esses tratamentos são poucos médicos que fazem e é custoso, né? Às vezes a família, mesmo tendo convênio, o convênio hoje não está só complexo de tratar com terapia. O convênio está recusando pedir exames. Eles estão com, às vezes não autoriza. Tem criança grave
que está precisando de endoscopia, que o convênio marca para de 2 meses, tá? É uma urgência. Ah, mas não está vomitando sangue, né? Esses Nossa, dias aconteceu isso. Ah, marcou para 2 meses, a criança vomitou sangue. Só assim. Aí foram fazer a endoscopia da criança. Mas não vomitou sangue, ela encharcou o quarto de sangue. Foi assustador, né? nossa, Aí, é uma emergência. Agora, a gente está falando que é emergência há um mês, entendeu? Então, assim, criança com autismo é sempre emergência, porque criança com autismo não dá sinal. Quando ela dá sinal, já é grave. Ela é tolerante aos sintomas, entenderam? Então, como é que uma criança que está com esôfago daquele jeito vai fazer 20 horas de água? Ela não vai nem prestar atenção naquelas coisas que as não. pessoas estão fazendo. Então, tem hora que a gente precisa, assim, vamos fazer o tratamento clínico, vamos fazer o tratamento clínico. Vamos enxugar o tratamento terapêutico para poder investir no clínico, vamos fazer no clínico. Aí depois, agora tá bem, para o clínico e vai fazer terapêutico, né? A questão de escola. Às vezes eu estou numa escola maravilhosa que tem um custo alto, mas aquela criança não está aproveitando a escola. Então, às vezes a gente tem que afastar ela do ambiente escolar para aproveitar o ambiente terapêutico, né? Porque apesar de no Brasil a criança precisa estar na escola, os pais às vezes não têm condição. E às vezes a escola pública não é uma escola viável para receber uma criança com autismo, apesar do que hoje as escolas públicas em muitos lugares estão indo muito bem. Tem paciente que está saindo da particular para ir para a pública, Sim. porque na pública é obrigado a incluir. E quando inclui, a escola ganha um adicional de verba para incluir. Então, tem muitas escolas que conseguiram construir sistemas de inclusão boas, né? Então, é, aí a família às vezes sai de uma escola particular, vai para uma escola pública, e aí otimiza o tratamento terapêutico, entendeu? É uma dança, né, de financeira complexa e a gente tem que ajudar as famílias, porque tem muita gente, às vezes, que quer vender o seu peixe, e eu não estou desvalorizando isso, porque cada um dá valor para o seu trabalho e merece receber o seu trabalho, a gente não julga o quanto cada um precisa receber para cada trabalho, mas é óbvio que se uma família está desesperada e alguém chega na internet e fala, eu vou resolver o problema do teu filho, aquela família compra aquilo, gente, porque eles vendem a casa para comprar. Uhum. É o amor da vida deles. Se eles acreditam que aquilo vai funcionar, eles fazem, gente. Então, nosso trabalho como gestor do desenvolvimento é falar, não, esse agora não. Tudo bem, você gostou desse? E eu nunca falo não para as famílias. Eu falo assim, não, você gostou desse? Você quer? Porque a intuição de mãe é incrível. Quando a mãe bota a fé no negócio, funciona antes dela chegar lá, né? Não é tipo, cara, eles fazem uns milagres, né? Então eu falo assim, não, você quer fazer? Então vamos preparar o teu filho para fazer. Então a gente vai fazer isso, 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 e depois nós vamos fazer isso, né? Porque às vezes se eu mergulhar naquilo de uma vez, não vai ter tanta eficiência do que se eu fizer outras coisas antes. Então a gente tem que sempre ouvir as mães, tá? Sempre ouvir os pais e tratar, né? Porque às vezes a mãe está tomando uma conduta por impulsividade, por angústia, por medo, por raiva. Já vi mãe ter uma conduta por raiva. Mãe não sente raiva, mas o mundo, né, vai contaminando ela com portas na cara, às vezes desfaz da pessoa, a pessoa vai acumulando aquela energia, chega uma hora ela fica com raiva, né? Os casais às vezes se separam, as pessoas vivem as angústias de forma diferente. Então tem que tratar isso, porque se eu não, quando eu não estou bem, eu tomo decisões às vezes muito custiosas. A matemática financeira do negócio fica ruim quando eu não estou bem emocionalmente, tá? Então tudo isso precisa ser otimizado, até para quem tem dinheiro, tá? Vocês falam, assim, o pessoal fala, não, mas quem tem dinheiro deve fazer isso tudo muito bem. Eu lido com quem tem muito dinheiro, e com quem não tem nada de dinheiro. Eu tenho familiares que eu atendo que não tem dinheiro nem para comer, tá? Quiçá cuidar do filho, né? Vamos dizer assim. Mas a gente encontra uma matemática ali para organizar aquele sistema e cuidar. Cada ambiente tem o seu jeito de se cuidar, tem a sua realidade, tá? A gente não precisa dinamar. E a gente fala assim, quem tem dinheiro é que está resolvido, tá? Eu vejo muita gente com dinheiro totalmente desorganizada e que não consegue otimizar os cuidados, tá? Porque o dinheiro não é tudo, não, gente. É, com certeza.
Então, é um girar de pratos ali que precisa de uma sabedoria para cada microsistema familiar. Cada microsistema familiar tem sua lógica. Uhum. Tá joia. Para encerrar, uma dica prática. O que as famílias precisam saber e fazer antes que normalmente elas só aprendem depois de muito desgaste emocional? Ah, eu acho que essa pergunta eu vou responder de uma forma um pouco diferente do que vocês esperam, porque vocês esperam uma forma, Uhum. tá? Eu vou, eu vou exaltar vocês, famílias. Vocês são o aprendizado. A experiência de ter um filho com autismo ou de ter uma família autista é a experiência mais divina que existe na Terra. Eu sei que é difícil, parece que a gente está romantizando, mas não é sobre isso. Eu estou há 25 anos com vocês e eu aprendo muito. Eu sou um homem diferente, eu sou um espírito diferente e eu me considero uma pessoa muito melhor por estar trabalhando e convivendo com vocês. Porque não tem como. Vocês saem da zona de conforto todos os dias. Vocês enfrentam uma cruz todos os dias. E vocês não adianta, não adianta esbravejar, não adianta revoltar, não adianta ficar chateado, não adianta, vocês têm que sair da angústia e ir para o enfrentamento. E isso é o aprendizado do Espírito na Terra. O Espírito na Terra é aquele que abraça a sua missão, é feliz com ela e se transforma. Mesmo que no começo eu não seja, mesmo que no começo eu não consiga fazer isso. O começo é complexo porque não era o que eu esperava, não era o que eu queria, não era o que eu tinha. Mas eu consigo já ver famílias que eu estou acompanhando há 25 anos. E eu vejo que o final do processo é muito bonito no aprendizado e no desenvolvimento. E esse aprendizado gera calma, gera tranquilidade, gera experiência, gera entendimento. Às vezes a dor continua, porque eu não fui cuidado, porque eu dediquei toda a minha vida para meu filho, não olhei para mim, né? Mas a experiência daquele ser humano é algo incrível, tá? Se a gente pegasse todas as mães de autistas e pais de autistas e fossem dar aula sobre vida, a gente teria até o melhor curso de aula sobre vida do planeta. Lógico, a gente está falando de pessoas que estão bem, porque o primeiro passo é você estar bem. Qualquer problema que você tiver na vida, você precisa ter saúde mental. Eu sei que esse problema às vezes alimenta você de não ter saúde mental. Mas, por exemplo, olha o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês cuidaram da família de vocês, vocês cuidaram dos filhos de vocês e agora vocês resolveram fazer algo pelos outros, né? Vocês falaram, não, agora eu vou ajudar, tá? Talvez se vocês não tivessem um filho com autismo, vocês não estariam, porque eu conheço vocês, o coração de vocês, e eu sei o quão desafiador é estar fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo, se expor para as pessoas, sair de vocês, mas vocês fazem isso por amor. Vocês fazem isso porque vocês querem ajudar. Vocês fazem isso porque vocês querem fazer diferença. Pode ser até algumas pessoas vão achar que vocês fazem isso porque vocês querem ficar famosos, vocês querem ganhar dinheiro, mas a gente sabe que não adianta não, não é por aí. E ser famoso não tem nada de bom, porque eu conheço um monte de gente, só essas pessoas sofrem a beça. Né? Na televisão é tudo bonitinho, mas lá dentro de casa é um problema, né? Porque é uma vida de sacrifício, né? Então, deixa a experiência, deixa a experiência do processo ensinar vocês a crescer como seres humanos. Estudem a religião de vocês, qualquer religião que vocês tiverem. Se vocês aplicarem a religiosidade no dia a dia de vocês, vocês vão ver o quanto vocês mergulham em Cristo, em Buda, em Maomé, em quem for que vocês acreditem, até no Big Bang, né? Né? Porque essa é a essência da vida. Vocês param tudo para se relacionar com os filhos de vocês, para entregar dedicação, amor e sacrifício. Se isso não ensinar nada para a gente, o que que vai ensinar? Entendeu? Então, o segredo da gente encontrar a fórmula correta é viver a experiência de forma integral, é contemplar ela, é encarar ela, é aprender a amar essas circunstâncias que não são naturais de serem amadas, tá? Quando a gente aprende a amar isso, a gente ama qualquer coisa do universo. A gente é capaz de amar até o nosso inimigo.
que é a premissa básica do Evangelho, não é isso? Então, eu só tenho a agradecer às famílias, eu falo isso. Né? O pessoal fala assim, Caio, vem dar uma aula de medicina, autismo e espiritualidade. Eu falo assim, eu não posso dar aula, vocês têm que chamar as mães para dar aula. É essas moças que dão aula. Convive com elas que vocês vão aprender. Eu chego a comparar as famílias com autismo com os cristãos da primeira era, que eram perseguidos, tinham que rezar em catacumba, comidos por leões, excluídos da sociedade, amando Cristo. Né? Eles são vocês. Cara, o que vocês se apegam em religião, a forma como vocês mergulham nisso, mesmo às vezes não consciente disso, né? Mesmo às vezes com raiva, com revolta, longe da igreja, mas por dentro é amor. É o amor que faz você se movimentar. Então é muito bonito, tá? Então eu peço sempre, todo mundo que vai nas minhas consultas, a Ana sabe disso, né? Eu vou no final da consulta, eu vou trazendo esse movimento de quanto é importante se envolver com essa religiosidade dentro de nós, porque esse aprendizado conectado a essa religiosidade, ele é ímpar. Ele é o verdadeiro vencer a vida, né? A vida se vence por aí. Eu não pensei que eu fosse me emocionar numa entrevista com um E nem médico. eu. Eu me emocionei. É, vamos lá. Bebi uma água. Então, pessoal, se esse episódio te ajudou, e com certeza quem assistiu até aqui, né, ficou mexido, compartilhe com outra família. Aproveita também para deixar o seu joinha, seguir o nosso canal. E esse é o propósito da Estamos Aqui, apresentar caminhos e soluções reais para os desafios das famílias atípicas. O Dr. Caio é um dos profissionais cadastrados no nosso aplicativo que conecta famílias a especialistas em autismo. Na descrição do vídeo você encontra mais informações sobre ele também. Isso. E sem palavras, doutor Caio, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar tanto conhecimento e tanta sensibilidade também. Não, eu que Obrigada. agradeço a oportunidade, meninas. Continue esse trabalho. Nunca deixe nada abalar vocês, né? Se eu pudesse, eu estaria mais próximo, vocês sabem disso. Mas tem muita coisa para a gente gerenciar, então eu dei uma pincelada em cada lugar para poder Tá certo. ir para todo mundo. Muito obrigada, Muito doutor. obrigada. E até o próximo Papo de Teia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.